Rádio France Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stefanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 11 de outubro. A marcar a atualidade, G7, grupo das 7 potências mais industrializadas do mundo, compromete-se a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário. O Parlamento turco começou a debater e vai aprovar uma controversa proposta legislativa que criminaliza a disseminação de informação falsa. Polícia guineense invade instalações da rádio privada Galáxia de Pinjikiti. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Duško Sekulic. O jornal começa agora. Fique desse lado. RFI, a rádio do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. O G7, grupo das 7 potências mais industrializadas do mundo, marcou uma reunião de urgência para abordar os últimos bombardeamentos massivos russos, na sequência da explosão altamente simbólica ocorrida no sábado, sobre a ponte ligando a Rússia à Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, território controlado por Moscovo desde 2014. No âmbito deste encontro virtual, no qual participa o presidente ucraniano, este último pediu mais ajuda militar e mais sanções contra Moscovo. Mais pormenores com Liliana Henriques. Peço que consolidem o esforço geral para ajudar financeiramente a criar um escudo aéreo para a Ucrânia. Milhões de pessoas serão gratas ao G7 por esta assistência, declarou Zelensky, ao considerar que o presidente russo está a chegar ao fim do seu reinado, mas que ele ainda tem forma de operar uma escalada. O chefe de Estado ucraniano acusou nomeadamente Moscou de pretender arrastar a Bielorrússia para a guerra, referindo-se ao anúncio ontem pelo seu homólogo de Minsk de que iria participar numa força conjunta com a Rússia, uma decisão perante a qual Zelensky reclamou uma missão de observação internacional na fronteira do seu país com a Bielorrússia. Em resposta, os países do G7 reiteraram o seu apelo para que a Bielorrússia pare de deixar as forças russas utilizar o seu território no esforço de guerra, os dirigentes do grupo tendo igualmente prometido pedir contas ao presidente Vladimir Putin pelos bombardeamentos massivos contra a Ucrânia nestes 2 últimos dias, na sequência da explosão que danificou no sábado a ponte que liga a Rússia à Crimeia, um acontecimento que levou Vladimir Putin a operar uma viragem e bombardear desde ontem não só posições no sul e no leste da Ucrânia, mas também alvos civis em Kiev, a capital, bem como noutros pontos do país. Esta estratégia, qualificada hoje pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como sendo um sinal de fraqueza, causou em 2 dias pelo menos 19 mortes e 105 feridos, mas provocou igualmente sérios danos materiais, nomeadamente nas infraestruturas elétricas do país. Tempo agora para abordar a atualidade na Turquia. O Parlamento começou a debater e vai aprovar uma controversa proposta legislativa que criminaliza a disseminação de informação falsa. Mais pormenores com José Pedro Tavares. A lei da desinformação, promovida pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, prevê penas de até 3 anos de prisão para todos aqueles que disseminarem informação considerada falsa através da imprensa ou redes sociais. Enquanto o Governo e o Presidente defendem que a lei é necessária para defender os cidadãos de acusações falsas na internet, a oposição e a cada vez mais acossada imprensa livre turca sugerem que é mais uma ferramenta para manipular e maniatar vozes independentes a meses de umas cruciais eleições presidenciais que decorrerão em junho de 2023. A primeira versão desta proposta legislativa tinha sido enviada ao Parlamento na primavera passada, mas perante uma reação negativa da sociedade, o assunto foi adiado até este outono. A proposta deverá agora ser aprovada na totalidade, uma vez que a coligação de Erdogan tem a maioria absoluta no Parlamento. Grande parte da imprensa turca é já controlada por empresas pró-governamentais. Segundo o último ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, a Turquia está na posição 153 em 180 países no que diz respeito à liberdade de imprensa. E é também uma das nações que mais jornalistas envia para a cadeia. Quase 60 estão presos devido à sua atividade profissional. A União de Jornalistas da Turquia pediu para a proposta legislativa ser retirada, classificando-a como um instrumento de censura, que tem como objetivo pressionar ainda mais a imprensa e atacar os jornalistas. Se a lei for aprovada, o governo pode acusar jornalistas e cidadãos, ordenar a qualquer fornecedor de conteúdos na internet para remover notícias consideradas falsas, enquanto o encerramento dos mesmos fica agora facilitado. José P. Tavares, RFI, em Ankara.
Tempo agora para abordar a atualidade africana. As instalações da rádio privada Pindjikiti foram invadidas ontem à noite e também esta manhã por agentes da polícia à paisana, na sequência de uma notícia dada por um jornalista da estação emissora, dando conta de uma suposta audição de um membro do governo pela Polícia Judiciária. Mais pormenores com Moussa Baldé. É a manchete noticiosa na Guiné-Bissau esta terça-feira nas rádios, nas conversas de café. Polícias à paisana invadiram na segunda-feira à noite e esta manhã as instalações da rádio privada Pindjikiti. Fontes da estação situada no bairro da Ajuda, subúrbios de Bissau, disseram que se tratou de uma operação em que a polícia estaria na tentativa de tirar satisfações junto de um jornalista daquela rádio. O jornalista deu uma notícia na segunda-feira em que falava de uma suposta audição do secretário de Estado da Ordem Pública pela Polícia Judiciária. A suposta audição do governante, no relato do jornalista da Galáxia de Pindjikiti, cita fontes de um anonimato, estaria relacionada com tráfico de droga. Ao se aperceber da presença da polícia, o jornalista se pôs em fuga para um lugar longe das instalações da rádio. A presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, pediu que o caso seja resolvido na base do diálogo e ainda exortou a direção da Polícia de Ordem Pública no sentido de salvaguardar a integridade física dos jornalistas e respeitar as instalações da rádio. A Rádio Galáxia de Pindjikiti esteve com as emissões suspensas na segunda-feira à noite, mas já retomou em pleno esta terça-feira. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Entre 1964 e 74, Moçambique travou a luta pela independência. Seguiu-se de 76 a 92 uma guerra civil. Ainda hoje o país vive uma crise humanitária na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A paz ainda não se instalou no país. Segundo Isabel Casimiro, professora na Universidade Eduardo Mondlane e uma das maiores especialistas em género em Moçambique, a luta armada de libertação nacional foi o primeiro momento em que as mulheres começaram a organizar-se para se proteger de ataques, muitas delas na Tanzânia, país fronteiriço onde se encontravam refugiadas. Ouçamo-la em entrevista à Lígia Anjos. Seria importante que a gente falasse mais disso e, sobretudo, que as novas gerações tivessem conhecimento e pudessem dialogar até com essas mulheres, que é o que me diziam jovens que eu entrevistei já nessa outra pesquisa de 2016. Eu entrevistei mulheres que participaram na luta armada e depois outras jovens. E uma das coisas que as jovens dizem é: se hoje nos é difícil exercer os nossos direitos e reconhecer os direitos humanos das mulheres, nós imaginamos o que é que teria sido para essas mulheres e meninas, muitas delas eram meninas que aceitaram participar na luta. Seria bom nós podermos dialogar com elas, para podermos saber quais os desafios que elas enfrentaram. Isso aconteceu? Nunca aconteceu e nós queremos que aconteça agora no Congresso Mundos de Mulheres. Nós queremos preparar uma mesa redonda sobre participação das mulheres na resistência anticolonial e na luta armada de libertação nacional. O Prémio Nobel da Medicina deste ano reconheceu a pesquisa de Svante Pääbo, que conseguiu sequenciar o ADN do homem de Neandertal, alargando assim o espectro da investigação sobre esta espécie humana, desaparecida há mais de 35 mil anos. João Cascalheira, que trabalha no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve, explica como é que o homem de Neandertal se assemelhava a nós. Ouçamo-lo. Do ponto de vista cognitivo, aí há muito debate sobre isso. E aquilo que se tem vindo a descobrir é que, essencialmente, poderá não haver diferença nenhuma. Porque, do ponto de vista dos vestígios arqueológicos que se têm encontrado, os neandertais basicamente conseguiam fazer praticamente tudo aquilo que nós fazíamos há 40 mil anos atrás. Um dos grandes exemplos disto, diretamente relacionado com a cognição, é a questão da arte neandertal, que foi publicada e encontrada há uns anos atrás, aliás, com sítios, sobretudo em Espanha, não é? Grutas em Espanha, que os investigadores conseguiram datar aquela arte e mostraram que não pode ter sido feita por nós, pela nossa espécie, mas sim por neandertais. Portanto, esta diferença cognitiva tem-se vindo a esbater ao longo do tempo e hoje em dia aquilo que parece ser razoável argumentar é que não havia grande diferença cognitiva. As palavras de João Cascalheira, que trabalha no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve, entrevistado por Catarina Falcão. É o ponto final deste bloco informativo.